Olá, Edson, diretor da Legnet. Estou aqui com o Hudson, nosso consultor especialista. E hoje nós vamos falar sobre como ajudar a você a proteger a imagem da sua empresa. Esse é um tema que eu queria muito estar falando sobre ele, porque primeiro a gente precisa desconstruir essa cultura brasileira no que diz respeito ao atendimento à legislação, às leis, é feito somente por empresas multinacionais, grandes empresas que possuem esse sistema de gerenciamento de requisitos legais, né? O exemplo nosso aqui é o Agile, que é o nosso software de conformidade legal. Então a gente quer desconstruir isso aí e passar para vocês que na realidade esse sistema de requisitos legais é para qualquer tipo de porte de empresa. Grande, média, pequenas empresas, tá? Por que eu estou dizendo isso? Que a gente precisa desconstruir questões que a gente, do nosso dia a dia, nós estamos acostumados de ver que hoje 90% das empresas que utilizam sistemas de requisitos legais só possuem porque estão em fase de implementação ou já certificados por uma norma ISO, né? Uma 9001, uma 14001, 45001, normas de certificação que exigem o atendimento à legislação federal, estadual, municipal e as normas da ABNT. Então, a gente precisa passar algumas informações que a empresa pequena e média, ela tem que observar que atendimento às legislações vai ajudá-la a cuidar da imagem dela. Porque às vezes pode não ser uma multa expressiva, né? Que a pessoa tome, que a empresa tome, não atendendo uma legislação. Mas a imagem dela é intangível, não se calcula o que a empresa vai estar tendo, né, de penalidade. Então a gente quer trazer uns exemplos aqui. Por exemplo, soube de uma notícia de um restaurante conhecido e foi identificado uma barata no prato. Uma cliente filmou, postou em rede social e acabou viralizando. Então, olha o dano à imagem desse restaurante. Um restaurante com 200 mil seguidores em uma de suas redes sociais. Então, o que a gente quer passar? Que com o Agile, essa empresa estaria recebendo essa legislação aplicável, o que ela deveria fazer, e tendo a gestão desse Agile pelos nossos consultores especialistas, né? Nós ajudando eles mensalmente a manter essas legislações avaliadas, nós teríamos ali a competência e a capacidade de estar identificando que essa legislação ou essa obrigação não estaria sendo atendida. Ou se estar sendo atendida, não tendo as evidências que possivelmente sejam necessárias apresentar numa questão judicial ou numa fiscalização com um problema desse aí, né? Que viralizou, possivelmente vai aparecer fiscais da vigilância sanitária para comprovar se realmente isso foi uma questão pontual ou é uma questão sistêmica, se não tem nenhum tipo de controle. Então, com o Agile, e a gente vai passar aqui para o Hudson, ele vai debater um pouquinho sobre a legislação específica, uma das legislações específicas, que com o Agile, com o nosso sistema de gestão de leis, você, dono de um restaurante ou pequenos negócios, estariam se blindando, esse é o nome, se blindando de eventuais problemas à imagem da empresa. Porque, como eu falei, é intangível, não tem como se calcular aonde isso vai parar, né, viralizando da forma que viralizou na internet. Então, vou passar aqui para o Hudson, para ele comentar um pouquinho o caso no que diz respeito a vetores e pragas em um restaurante. Olá, pessoal.
Eu sou o Hudson, então, sou operador de direito. E isso sempre me chamou a atenção, né, com relação à legislação, né? Porque quando a gente entra num trabalho em que você, oportunamente, você lida com empresas, com grandes empresas, grandes negócios, né, que buscam exatamente o atendimento legal por força contratual, né, porque tem alguém do outro lado pedindo que aquela legislação seja atendida, ou seja, é um contrato entre empresas e aí ela fala, opa, vou atender a lei porque o contrato pede. Aí a gente vê do outro lado também empresas que, por questões também contratuais, provenientes de contrato, falam assim, eu preciso me certificar numa norma específica e para essa certificação eu tenho que atender a legislação, né? E aquilo tudo foi sempre muito novo para mim. Eu olhava assim, gente, eu preciso me certificar e para isso eu tenho que atender a lei, eu preciso atender o contrato, para isso eu tenho que atender a lei. Para mim, totalmente equivocado de quem pensa assim. Acho que na faculdade de Direito a gente aprende muito isso. A lei é para todos. Ainda existe aquele mito que muita gente diz, né? Lei é para o advogado, lei é para todos. A lei ela regula todos os profissionais, a lei regula todo tipo de negócio. A lei não é feita para o advogado. O advogado é um operador, sim, do direito, ele vai trabalhar com questões processuais e outras condições que ele possa ter. A regulação da sua profissão, né? Porém, a lei é para todos, não é para o advogado e não é para atender o contrato. Com contrato ou sem contrato, a lei incide naquele empreendimento, naquela empresa. E aí um ponto interessante que a gente vai destrinchando nessa linha, né? Que é o seguinte, a gente falou aqui, né? Eu tive a oportunidade de falar aqui sobre a questão da incidência legal, né? E aí, ela só incide naquela grande empresa, na multinacional, né? Naquela empresa que a gente vê todo dia lá na TV, né? Naquele grupo de empresas, né? Aí a gente pode ter alguns exemplos, já, nossa, aquela marca, né? Vamos falar sobre a marca. Nossa, mas aquela marca ali está em todos os lugares, né? Pois bem, não. A norma ela se aplica desde a empresa, que é uma portinha pequenininha lá no seu município, a essas grandes empresas, né? A esses grandes ramos de indústrias e de negócios. E muitas das vezes, inclusive, a gente pode dizer que a legislação, uma mesma legislação, ela pode ser aplicável tanto ao pequenininho, né, aquela porta que a gente diz, que de repente é um restaurantezinho, uma padaria, como é o caso que o Edson nos trouxe aqui, muito interessante para falar sobre a questão de um restaurante que serviu comida contaminada, né? Contaminada sim, que a lei prevê dessa forma, tá? A questão de alteração física, biológica e química do alimento, isso se dá como contaminação, de acordo com a legislação federal. Então, a gente vê que essa empresa, mesmo pequenininha, ela deve atender uma mesma lei que aquela grandona lá, aquela multinacional atende, né? Então, a gente veio aqui para falar um pouco disso. Acho que se o Edson quiser fazer algum apontamento, né, para a gente poder continuar, eu acho que essa é a grande sacada. A lei é para todos, né? Então, passo ao Edson para a gente poder bater uma... Não, exatamente. E aí, o que a gente verifica nessa situação que o Hudson falou? Principalmente o caso concreto aqui, que é restaurante. É que existe procedimentos operacionais padronizados que o restaurante precisa cumprir. Então, você tem o manual de boas práticas, dentro do manual você tem os POPs, né, que são esses procedimentos, e nele fala combate, vetores e pragas, higienização dos operadores, né, que são as pessoas que lidam ali na cozinha, limpeza dos utensílios, máquinas. Então, tudo isso vai ter procedimento, tem como a gente está controlando e solicitando o atendimento através de evidências, de registros. Então, isso tudo é mapeado pelo Agile e com a gestão feita por nós do sistema, que é o nosso consultor especialista, ajudar essas empresas que não têm um setor específico para isso, a gente vai estar ajudando vocês a estar cumprindo a legislação e dando as dicas necessárias de como a cumprir, né? Então, esse é um serviço bem interessante chamado Gestão do Agile. E aí, outra coisa que a gente quer passar para vocês é justamente sobre essa questão de, além de restaurantes, a gente pode ter clínicas, a gente pode ter postos de combustível, a gente tem marmoraria, vidraçaria, outras atividades médio e pequeno porte que precisariam estar sendo acompanhadas pelo Agile.
tá? Até atividades administrativas. A gente está aqui numa sala de reunião que muito parecida com várias salas de vários escritórios, e aqui eu tenho várias legislações a cumprir. Eu tenho ar-condicionado, né? A gente tem manutenção do ar, a gente está num ambiente climatizado, então eu tenho que cuidar também da saúde aqui do trabalhador, das pessoas que estão aqui dentro, com a qualidade do ar. A gente tem a cadeira, a gente tem a mesa, a gente tem que cuidar com a ergonomia, a gente tem a parte de iluminação, né? Que a gente tem que estar analisando ali os riscos ambientais para o colaborador também, sobre umidade, frio, iluminação. Então tem todas essas ruído, então tem toda essa questão. E o Hudson pode aqui complementar. Eu ia complementar, por favor, Edson, porque você fez uma colocação muito interessante para esse quadro que a gente está aqui debatendo, né? Claro. Vamos lá, você falou sobre a sala aqui, né? Isso. Por incrível que pareça, todos os pontos que você aponta que são aplicáveis para a sala também são para o restaurante. Sim. São. A gente falou aqui na questão do ar-condicionado, a gente falou também na questão do colaborador que está lá, aquele que está servindo ou está manipulando o alimento e aquele que também se encontra sentado, aquela pessoa que recebe a recepcionista. Sim. Então, veja como a gente tem exemplos dentro de negócios que também se aplicam a grandes empresas. Não esqueçam que esse é um ponto fundamental que a gente deve deixar claro aqui, é que a legislação ela é aplicável não em proporções, mas sim de acordo com as demandas e o perfil de negócio. Se você tem um negócio pequeno, não significa que essa legislação é mais branda para mim. Não, ela vai trazer sim obrigações a você, da mesma forma que essas mesmas obrigações serão trazidas às grandes empresas. Porém, cada um com a sua responsabilidade em função dos tipos de negócio, em função da demanda que você tem exatamente onde incide a norma, certo? Então, achei interessante o que o Edson falou, porque quando a gente fala na sala aqui, a gente já saiu do restaurante, mas vamos voltar no restaurante. Tudo isso que a gente falou aqui vai ser, são normas que devem ser monitoradas naquele restaurante que aconteceu, infelizmente, aquele incidente lá da comida contaminada, além de outros, como a gente estava na linha aqui falando sobre a questão de vetores e pragas, que deve estar em dia, né? Você tem que buscar exatamente empresas idôneas para fazer esse tipo de trabalho no seu negócio. Isso também se aplica lá à indústria, isso também se aplica lá aos hospitais, isso se aplica exatamente a uma grande rede aí onde essa lei vai incidir. Você precisa também atender a legislação de potabilidade de água para consumo humano, porque ali você está servindo no seu negócio, no seu restaurantezinho lá no seu município, no seu estado, na sua rede de negócios, né? Você está servindo, às vezes, uma água para higiene. Essa água ela tem que ser tratada. Ela não pode ser uma água que você captou ali da chuva, que seja colocou lá. Não, a legislação exige que ela seja tratada. Então, seguindo essa linha do Edson, acho que a gente vai mesclar uma série de informações com relação à sua incidência aos negócios, né? Propriamente ditos, né? As pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas. Seria isso, né, Edson? Então, nós vamos estar passando para vocês que, além de grande e média empresa, as pequenas empresas, como eu falei aqui, vidraçarias, postos de combustível, atividades administrativas, escritórios, têm lei a cumprir. E uma possível dano à imagem a uma empresa dessa pequena pode ser até decretada a sua falência, né? Exato. Então é o que a gente fala. Vocês têm que se preocupar muito com vendas, claro, a gente tem que vender, tem que gerar lucro, mas se preocupar também a imagem e o bolso da empresa no que diz respeito a multas, interdição. Então isso tudo tem que caminhar junto. Eu vendo muito a venda caminhando muito junto com essa questão aí de atendimento legal. Porque se elas não caminharem juntas, tá? Você pode ter um problema de fechar as portas da organização, da empresa, da companhia, tá? Então, voltando ao assunto, tome cuidado com as legislações. A legislação não está aqui para ser burocrática, a legislação está aqui para ajudá-lo. Você não precisa inventar a roda, fazer algum tipo de gatilho de como eu vou resolver isso, está tudo na lei. A lei, ela serve para facilitar o entendimento. Quando tem uma, duas, três, algumas dúvidas, se faz a legislação que é para todo mundo seguir a mesma linha. Então, tenha
contratado um sistema de requisitos legais. Se você é uma empresa menor e não tem um setor específico para isso, terceirize esse setor para a Legnet. Nós conseguimos, além de disponibilizar o sistema, disponibilizar o setor para vocês e ali você trabalhar em um oceano azul, águas sem correnteza, sem marola, sem onda. Você vai trabalhar ali tranquilo, só pensando realmente no seu negócio, em vender e prosperar. Tá? Gente, então gostaríamos de agradecer. Aqui na descrição está o nosso site. Lá tem o nosso WhatsApp, vocês podem entrar em contato com a nossa parte comercial, nossa equipe técnica e tirar algumas dúvidas, tá bom? Estamos esperando vocês para uma parceria duradoura. Abraço!